comissão sendo formada e essa comissão vai ser a responsável pela elaboração do primeiro plano de mobilidade urbana do município. Secretário, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Acústica. Bom dia, Gil. Obrigado pelo convite. Um abraço para o Pablo, que acabou ligando para a gente, para toda a equipe da Acústica, toda a comunidade que nos ouve, né? E sim, a gente chegou nessa fase, Gil. É um assunto bom, um assunto saudável para a comunidade de Camaquã e a gente tem que discutir mobilidade, né? Então, como tu sabe, a gente está na Secretaria do Planejamento e Mobilidade. Então é uma das pautas aí que o prefeito Abner vem nos solicitando já desde o início do ano, né? E agora a gente está aí com empresa contratada, com equipe sendo montada e vamos discutir a mobilidade do município, sim. Por que é importante o município ter um plano de mobilidade urbana? Gil, aproximadamente ali, mais ou menos, ali pelo ano de 2012, o Brasil como um todo começou a formalizar a questão da mobilidade, né? Então isso acabou vindo sendo prerrogativa para todos os municípios, necessidade, a discussão, e no passar do tempo ele vem sendo obrigação, né? Então hoje é uma obrigação do município de Camaquã discutir o plano de mobilidade urbana, ou seja, a gente pode investir em um plano de mobilidade urbana, e isso é importante porque a gente começa a planejar as ações, né? As ações de governo. Então a gente sabe que o prefeito Abner, o vice-prefeito Luciano, eles têm um intuito de trabalhar com grandes projetos, com projetos que mudem a realidade do município para anos para frente, para melhoria das vias, melhoria da circulação das pessoas, né? Isso acarreta grandes investimentos, né? E então tem que ser bem estudado, né? Então essa é a importância da mobilidade. A mobilidade em si, ela traz toda a análise da movimentação das pessoas, né? Então, o governo federal, lá tem as cartilhas, né? Se o pessoal for pesquisar, o governo federal ensina como pensar, né? A metodologia brasileira de mobilidade, né? Então, por exemplo, o foco principal são as pessoas, são os transeuntes, né? São como as pessoas andam, para onde elas vão, como elas vão. Em segunda fase vem a bicicleta. Então, o ciclismo é muito importante para o governo brasileiro, para a metodologia de mobilidade urbana do Brasil. Depois vem a parte da coletividade, então os ônibus, quando a gente anda junto, e depois vem a parte dos automóveis e veículos pesados. Então, essa ideia inicial que a gente tem, assim, mais rapidamente, né, é o entroncamento, é a via. Não, primeiro o estudo ele tem que ter uma base de pesquisa com as pessoas. Então, é uma forma diferente de ver a mobilidade urbana. Vamos dizer assim, a parte pesada do estudo, ele é pesquisa, então ele conversa. A comunidade camaquense vai ter a oportunidade de conversar com o município através dessa empresa contratada, através de questionários e mostrar o que é bom e o que não é. E a partir desses questionários que vão estar sendo feitos com as pessoas que caminham na rua, com os ciclistas, com quem utiliza o transporte coletivo, com os motoristas de carro, com esses questionários que vão estar sendo aplicados, todos eles vão ser trazidos para dentro desse estudo, para dentro desse plano de mobilidade urbana, e ali vão ser alencados melhorias, ideias para melhorar a mobilidade em torno aí de uma década, né? Então o plano, ele é um plano necessariamente que a cada 10 anos ele vai ter que ser revisto, pode ser revisto menos, com menor tempo que isso, mas ali tu vai ter um norte das necessidades do município, né? Então essa que é a grande jogada, vamos dizer assim, a gente fazer um plano de mobilidade urbana que norteie as ações do Executivo Municipal. Bom, o mundo inteiro está trabalhando questões, e principalmente agora que nós estamos em um ano de COP30, sobre questões ambientais em meio à mobilidade. A gente tem visto em alguns municípios brasileiros já a implementação de ônibus que não são movidos a combustão, ônibus elétricos. A própria Marco Polo está em análise um outro tipo de combustível que não seja combustível fóssil também, se não me engano hidrogênio. E no município de Camaquã, como é que está essa questão ambiental envolvendo a mobilidade, né? Esse plano, ele também trata sobre isso ou não? Perfeito, Gil. Trata com absoluta certeza, né? A gente sabe que tudo gira em torno da esfera, vamos dizer assim, financeira, né? Tu tem que ter condições de fazer. Então a gente vê
ótimos exemplos no mundo. Então a gente vê cidades elétricas com os veículos de grande porte elétrico, não poluindo, de hidrogênio. Então a gente tem que achar uma forma de fazer, né? O Brasil, na verdade, a gente vê que está numa contramão da coletividade, né? Da comunidade na questão de transporte coletivo, né? Porque a gente vê dificuldade nas cidades maiores e também nas menores, né? As empresas não estão conseguindo gerir, tocar os seus negócios, porque os passageiros estão diminuindo. Então, essa mescla de sentimentos, essa mescla de necessidades, ela tem que ser analisada. Uma coisa que o prefeito Abner vem nos acompanhando já há alguns anos, e ele tem absoluta noção desta necessidade, é o transporte coletivo, ele ser auxiliado pelo município. Eu digo financeiramente, porque existe a tarifa que é baseada simplesmente pelos custos, pela passagem, o passageiro paga, remunera a empresa paga seus custos, né? Esse é o modelo atual, né, Gil? Uhum. Então, é tudo baseado no que as pessoas pagam. O sistema é pago pelo valor da passagem. Só que esse sistema, na verdade, ele entrou em falência, ele não funciona mais. Uhum. Então a gente teve sucateamento de empresa saindo, diminuições de rotas, e a gente não teve essa análise técnica. Então essa análise técnica que ela vai ser importante, porque ela pode sugerir outras alternativas com outros custos, e também com um rateio com o Executivo Municipal, porque o Executivo Municipal é o detentor desse serviço, né? Então o prefeito Abner vem nos acompanhando já há alguns anos, Gil. É bem interessante isso, né? Porque embora a gente esteja hoje entrando na seara da contratação, de fazer o plano de mobilidade urbana, essa discussão ela já vem com o prefeito Abner e o vice-prefeito Luciano há mais tempo, e eles sabem dessa responsabilidade que eles têm perante o coletivo. Então, principalmente o transporte coletivo, né, que é uma das formas mais saudáveis aí da comunidade se movimentar. Então, com certeza, vai ser um estudo aí de 6 meses. Então, a gente está iniciando agora em dezembro. Não estamos aí porque é final de ano, né? Não, é final de ano, mas vai dar para trabalhar muito. Segue trabalhando. Segue trabalhando, né? Então, ali do dia 10 ao dia 14, ou do dia 8 ao dia 12, a empresa vai estar pessoalmente conosco aqui, então andando com nós no meio da comunidade. Vai ter também já alguma audiência pública das primeiras fases. Então a primeira audiência pública ainda vai ser em dezembro, e depois janeiro, fevereiro a gente vai continuar trabalhando, mas a entrega final desse trabalho é lá para meados de maio, junho do próximo ano, né? É um estudo longo, né? Bom, você falava sobre a questão do transporte público, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, e eu percebo que vem aumentando a quantidade de municípios brasileiros nos mais diversos estados que estão proporcionando o transporte público gratuito para a comunidade. E me chamou a atenção que a maioria dessas cidades são pequenas, não são grandes polos, até por questão do custo. Isso é algo que futuramente pode ser pensado pelo município de Camaquã. A gente sabe que a nossa realidade daqui a pouco é um pouco diferente de alguns municípios que já adotaram essa medida. Mas isso pode futuramente vir a acontecer em Camaquã também? Tu viu como é interessante, né? A gente está saindo de um modelo onde o município não participa, certo? E tu acabou de citar um modelo aí que que o município participa totalmente, né? E o município não paga, né? Então, entre esses dois polos, existe o meio termo. Provavelmente, esse modelo do município não pagar a passagem, ele é um modelo mais avançado para alguns municípios que estão talvez numa condição excelente, vamos dizer assim, né? Mas, com certeza, a Camaquã vai achar o seu ponto de equilíbrio para manter o transporte coletivo ativo e numa boa qualidade. Até porque Camaquã, há alguns anos atrás, disponibilizava de um serviço gratuito de ônibus, que era o famoso Povão. A gente não sabe dizer se aquele tipo de veículo ele era propício para fazer esse tipo de transporte ou não. Eu lembro que na época havia muitas críticas sobre o estado de conservação daqueles ônibus e tudo mais, mas Camaquã já esteve disponibilizando os dois tipos. Naquela época eu lembro que alguns destinos, naqueles bairros como mais distantes, muitas vezes, onde havia uma necessidade muito grande, havia o transporte gratuito e havia o transporte pago também. Então a gente já teve um modelo que era híbrido, né? Dá para se dizer. E eu acho que é uma ideia, vamos dizer assim, que ela vai permear
nas discussões, né? E com certeza eu vejo também que o prefeito Abner e o vice-prefeito Luciano têm esse intuito também, às vezes algum evento, alguma coisa, facilitar para a comunidade a participação, né? Mas com certeza a gente vai achar um meio termo, né, entre o município não participar financeiramente no mês a mês, né, e participar totalmente. Então, nesse meio termo, a gente vai ter que achar a forma saudável para o município de Camaquã continuar com o transporte coletivo e a gente buscar essa melhor forma, né? Como tu falaste ali das formas dos novos ônibus, né? Então, essa equipe que vai trabalhar com nós, ela é uma equipe multidisciplinar, né? Por exemplo, a gente vê, tem engenheiro sanitarista ambiental junto na equipe, como tem advogado, tem engenheiro civil, tem arquitetos. Então, é uma equipe que tem experiência, tá? É uma empresa que já trabalha no Brasil aí, já está trabalhando em mais de 300 municípios, 335 municípios no Brasil e 8 no Rio Grande do Sul. Então, Camaquã está fazendo parte agora desses 8. Eles trabalham em Cachoeirinha, Alvorada, Esteio, Montenegro. Então, a gente vai trazer essa experiência desses profissionais, dessa empresa, para Camaquã. Então, a licitação está completa, ela está ativa. Já tivemos a primeira reunião com a equipe. Então a gente tem uma equipe, né, de gestor, fiscal de obra, administrativo, financeiro, né? Nós estamos montando o nosso time, né, para trabalhar com o time da empresa terceirizada. E esse combo é que vai começar, a comunidade vai começar a ver esse movimento, né? Então é uma discussão muito saudável, sabe? Bom, por falar em mobilidade, não tem como nós não falarmos sobre o trânsito na cidade de Camaquã. Nós temos uma frota muito grande de veículos para a quantidade de população. Existem coisas que não podem mais ser mudadas no município. Eu falo sobre ruas estreitas em alguns pontos, não tem como você desapropriar, por exemplo, os prédios que estão na área central do município em ruas mais estreitas que daqui a pouco não comportam essa grande quantidade de veículos. Só que assim, a gente está falando sobre a frota de veículos de Camaquã, mas nós não podemos esquecer que existem veículos de outros municípios que se deslocam para cá também, aumentando ainda mais esse fluxo no trânsito local. Ou seja, eu vejo o trânsito da cidade de Camaquã como um grande desafio a ser superado. Eu acredito que esse plano ele possa auxiliar, porque entra governo e sai governo, a gente tem aí análises que são feitas por técnicos, por engenheiros de trânsito, e algumas vezes, em alguns aspectos, acaba tendo uma certa melhoria na fluidez do trânsito, mas a gente não consegue resolver o problema justamente sobre isso. Quando nós tivemos a formação do município de Camaquã, não se pensava em uma grande quantidade de veículos como nós estamos enfrentando. O que dá para esperar nesse projeto, nesse plano de mobilidade urbana, nesse quesito? Olha, Ju, acho que essa noção que tu tá tendo, assim, ela é a nossa realidade, né? Então, Camaquã, ela é uma cidade bem servida. Nós somos o 33º ou 35º do Rio Grande do Sul, município do Rio Grande do Sul em número de veículos. Então a gente tem muitos veículos para o nosso tamanho. Isso é bom, isso mostra a pujança da cidade, né? As análises que são feitas, então, historicamente em Camaquã, elas são análises pontuais, né? Então elas são feitas de forma correta, com técnicos, mas elas são feitas de forma mais pontual, né? Então quando tu resolve um problema, vamos dizer assim, pontual, às vezes tu não está pensando no todo, né? Então, o estudo de mobilidade urbana, a legislação de mobilidade urbana, ela vem para isso. Ela vem para fazer com que o município enxergue um pouquinho mais de cima, para enxergar o todo, para melhorar essas soluções, né? E também para nortear as próximas pequenas soluções que vão ser dadas pelas gestões futuras. Para que haja um padrão, né? Para que haja um padrão, para que haja um norte. Então, a gente sabe que a falta de solução, ela acaba ocasionando o inflacionamento daquele problema, né? Então, por exemplo, vamos citar um aqui, né? Que é a Antônio Duro. A Antônio Duro é uma via muito boa, né? E que tem que fazer a sua ligação, a sua abertura, né? Que não foi feita no passado e que hoje custará aos cofres públicos uma boa quantidade de recurso, né? Em função das desapropriações, né? Remoção de pessoas, de casas, né? Então os imóveis vão todos valorizando, as pessoas vão arrumando, né? E isso tudo vai inflacionando aquele problema.
Então a gente tendo um norte, a gente prioriza certos assuntos e vamos atacar quanto mais cedo melhor, né? Quanto mais cedo, mais barato aos cofres públicos, né? Muito se discute já há algum tempo a criação de vias alternativas no município de Camaquã. A gente vê um afunilamento do trânsito ali, por exemplo, na ponte sobre o Arroio Duro. Você inclusive já esteve conversando em outras oportunidades sobre isso, né, sobre as análises, daqui a pouco a construção de mais uma ponte naquele local, ou quem sabe, né, vindo lá do bairro Laria rumo à Faixinha, quem sabe haja uma possibilidade de uma nova ponte, daqui a pouco até mais larga para absorver maior o trânsito. Tem essa questão da Antônio Duro que você falou, que depende de uma série de questões, principalmente eu acho que o ponto mais difícil seriam as desapropriações, no meu pensamento, daqui a pouco seria isso. Como é que está essa análise? O que o nosso ouvinte pode esperar daqui a pouco, a médio ou longo prazo, de uma solução para a criação dessas vias alternativas? O prefeito Abner, ele foi bem claro, né, nas ideias dele. Então ele realmente quer trabalhar nessa área, ele quer melhorar essa solução, porque é uma solução que impacta. Às vezes a comunidade pode não enxergar a necessidade emergencial, mas quanto antes, menos tempo tu resolver essa questão, vamos dizer assim, tu melhora para todos. Por quê? Tu melhora para o estudante, tu melhora para o empresário, tu melhora o funcionamento da cidade. E isto tem um custo, né? Então, a falta de mobilidade ou a dificuldade de mobilidade, ela tem um custo financeiro muito grande, na verdade, porque ela impacta na vida de cada um. Então o prefeito Abner já nos solicitou de forma prévia, então a gente já está trabalhando nessa ideia, né? Que seria aquela região ali então da Antônio Duro, então analisar a retirada daqueles imóveis ali, a abertura da via e também a duplicação da Ponte da Sete. Então ali são projetos complexos, mais caros e que estão sendo estudados nesse momento, né? Então a equipe do planejamento, principalmente da questão da engenharia, arquitetura do município, a gente discute muito isso, né? Então são projetos pesados, né, que vão ter que ser terceirizados, porque não é só uma ponte ali, né? Ali são a ponte e os acessos, né? Então a ponte, os acessos, Antônio Duro, ele tem que ser estudado como um todo, né? Porque ali muda a paisagem do município, né? Mas eu tenho certeza que a gente está caminhando no sentido correto, né? Quando o prefeito Abner nos solicita essa questão, a gente fica muito feliz, na verdade, né? Porque a gente vê que há um gargalo da comunidade, é um ponto que a comunidade fala há muito tempo, ou uma terceira via também, ali para a gente fazer a união do bairro Olaria, dos 3 bairros, também é uma outra questão importantíssima, né? E inevitável, né? Então, com mais tempo ou menos tempo, vai ter que ser criada mais alternativas, né, para a gente passar por cima do Arroio Duro, né? Então, a gente já está trabalhando nesse sentido. E todo esse nosso raciocínio, ele vem dentro do estudo de mobilidade, que vem corroborar, né? Então, como a gente faz aquele nossa outra ideia da questão de hidrologia, do estudo hidrológico, é muito importante, né? Quando a gente vai fazer qualquer questão de mobilidade, tu tendo um alinhamento com o plano de mobilidade, qualquer obra ela se torna mais fácil para te buscar recursos, para te explicar a ideia, né? Então essa é a importância da gente fazer um estudo global para o município. É um embasamento, né? É um embasamento. Um embasamento na busca de recursos para conseguir obter esse resultado. Então, não temos previsão nenhuma neste momento, apenas está em fase de projeto essa questão dessa criação de novas vias. Isso, Gil, está em fase de projeto, ele não é um projeto simples, né? Ele começa aí, a gente começa pela questão aí de sondagem, para ver o tipo de solo, né? Então, contratação de empresa, ali não é só a questão de estrutural, de concreto, a gente tem também o estudo das vias, dos acessos, das alças, às vezes alguma contenção que tenha que ser feita. Então, são obras com porte maior, né? Mas eu acho que Camaquã está numa maturidade boa para a gente começar a discutir esses projetos maiores, né? E que vão impactar aí para 10, para 20, para 30 anos aí a mobilidade do município, né? Bom, o que mais trata esse tema desse projeto da mobilidade, o plano? Dentro do plano, Gil, tem questões assim, ó, muito básicas e interessantes, né? Então, por exemplo, assim, ó, uma das formas da gente planejar a mobilidade do município é
conversando com as pessoas. Eu até deixei marcadinho aqui, né? Por exemplo, uma pesquisa de origem e destino. Olha só que legal, né? Então, as pessoas... a gente sabe onde tem o maior fluxo de pessoas e a gente faz a pesquisa e começa a ouvir as origens e os destinos das pessoas. Então, historicamente, as nossas rotas de transporte coletivo, por exemplo, elas são padrão, elas têm um padrão, né? Sim. E esse padrão, às vezes, não condiz com a necessidade. Daqui a pouco nem o horário, né? Nem o horário, exatamente, nem o ponto, entendeu? Nem o ponto, às vezes. Então, tudo isso vai ser revisto. Então, a gente sabe que tem os modelos muito mais avançados. Por exemplo, assim, ó, a gente sabe que tem países que tratam de uma forma diferente. A gente não tem aquela circulação do ônibus que anda no centro, que vai ao bairro, não. A gente tem uma circulação central de certos veículos que fazem, que se utilizam daqueles que vão lá na ponta do bairro e trazem para esse centro. São formas diferentes de enxergar, né? São rotas menores e se complementam. Né? E isso a gente nota fácil na região metropolitana, por exemplo. O pessoal pega 1, 2 ônibus, lembra? Né? Então, 1, 2 ônibus. Isso é interessante. É uma coisa que o município tem que começar a pensar. Às vezes, vai pegar um ônibus daqui, vai ir até ali, e de lá para cá vai pegar outro. São ideias que o município de Camaquã não tem ainda, né? Mas que pode ser necessário. Então, o estudo de mobilidade vai mudar, vai melhorar isso, ou vamos dizer assim, vai pesquisar com as pessoas essa questão na origem e destino. Então, pode ser que a gente tenha um novo modelo, né? Então, hoje o modelo é um só, é uma rota só, é um círculo só, e pode ser que se torne 2, entendeu? Então, isso são fatos, são, vamos dizer assim, pontos dentro da mobilidade urbana que podem ser trabalhados, né? E isso melhora. Até porque um tempo atrás nós fizemos um questionamento aqui na Acústica e diversos ouvintes disseram que o horário o qual algumas linhas passam em determinados pontos do município, ele não é condizente com aquelas pessoas que precisam ou ir para o trabalho ou ir para a escola. Por exemplo, alunos do ensino médio que precisam se deslocar para determinadas escolas, às vezes o horário do ônibus ele não é compatível com o horário de entrada na sala de aula, assim como também às vezes não é compatível, porque ele faz toda uma volta, dependendo do percurso, então a pessoa acaba chegando atrasada no trabalho, então acaba não utilizando justamente por essa incompatibilidade. Então, às vezes, é melhor tu diminuir o retorno dele, ou a volta do coletivo, e aumentar a frequência, né? Então, isso tem que ser estudado, né? E estudado na origem, na necessidade das pessoas, né? Então, esse levantamento de origem e destino, ele é importantíssimo para isso, para a gente enxergar as necessidades coletivas, né? Porque cada um tem a sua necessidade, né? Então, o município vai trabalhar na necessidade como um todo, ouvir todo mundo e tentar contemplar a maior parte das pessoas, né? Tanto em rota e horários, né? Ouvintes perguntando aqui se esse plano, ele trata também sobre veículos de aplicativo e sobre táxi. Se ele trata também nesse plano ou se é algo independente. O veículo de aplicativo, é lógico que a gente sabe que no mundo inteiro, as coisas mudam, né, Gil? Então ele é importantíssimo para o município. O táxi é uma ferramenta que já está normatizada, né? Trata sim, porém a gente sabe que o problema do aplicativo, ele exige mais que isso. Ele exige uma normatização, né? Então a gente sabe que os aplicativos estão funcionando e funcionando muito bem. Hoje, na verdade, são os que melhores servem a comunidade, né? Então a gente sabe que tem um custo bom, a comunidade usa, são bem atendidos. Essa é a verdade. Então a gente sabe que o aplicativo, eles carecem de uma atenção maior ainda do executivo, né? Dos executivos no geral, né? Dos municípios, né? Então essas normativas aí no futuro elas vão ter que ser trabalhadas especificamente para eles, né? No meu ponto de vista pessoal, né? E aí um grande problema que as pessoas relatam também, os ouvintes aqui da Acústica, são aqueles motoristas que não são nem taxistas e nem motoristas de aplicativo, mas que estão fazendo o transporte de passageiros. Aí sim, ali não tem normalização nenhuma. Por exemplo, um motorista de aplicativo hoje, para ele conseguir se cadastrar e realizar a corrida, ele precisa entregar o seu relatório de antecedentes criminais, a questão do veículo e tudo mais. Aí aquele que está fazendo o transporte muitas vezes num veículo sem condições, ele não tem normativa nenhuma.
Mas aí também, Gil, a gente tem que ter noção que se existe o cliente, né, que aceita, entendeu? Então a gente tem que ter sempre noção de que a comunidade, se esse serviço é não normatizado, fora das plataformas, ele está funcionando, é porque as pessoas aceitam Sim. isto, né? Então o correto é procurar uma plataforma, porque a plataforma é uma gerência das corridas, é uma gerente, né? Ela ganha para isso, né? Então é como tu fala, traz segurança, traz notoriedade, traz rastreabilidade do serviço que aquele automóvel está fazendo, né? Isso é muito importante. Então as pessoas têm que ter consciência que o não normatizado, aquele que está fora dos aplicativos, ele está ali porque ele tem cliente, né? Então vamos prezar pela parte correta, né? Os aplicativos são importantes, né? Eles são parte da nossa mobilidade urbana e com certeza eles vão estar contemplados junto com os táxis também no estudo. Bom, secretário, queria agradecer a sua participação. A gente tem compromisso com a Rede Gaúcha Sat agora em instantes. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Acústica FM. Está convidado para vir mais vezes, até porque se a gente for falar somente sobre o plano de mobilidade urbana, ele contempla também outros aspectos que a gente acabou não citando agora. Então, convidado para vir novamente. Tá bom, Gil, muito obrigado. Obrigado pelo convite. A gente fica sempre à disposição. Um abraço.